Olá, alunos, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é abordar os aspectos introdutórios da auditoria, discorrendo sobre o conceito, os objetivos e fundamentos, os requisitos pessoais para a atividade de auditoria, os órgãos representativos e faremos uma comparação diferenciando quais são os aspectos principais da auditoria interna se comparado com a auditoria externa. O tema da aula de hoje é Fundamentos de Auditoria. Como creio seja a primeira vez que a grande maioria de vocês está tendo contato com este tema, extremamente importante nós termos um conceito de auditoria. E eu vou me utilizar para este conceito do saudoso professor Antônio Lopes de Sá, que foi um dos maiores expoentes na área de contabilidade e possui diversos livros voltados para a área de auditoria também. E segundo o professor Lopes de Sá, a auditoria é uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame dos registros, demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de consideração contábil, visando apresentar opiniões, conclusões, críticas e orientações sobre situações ou fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou privada, quer ocorridos, quer por ocorrer, ou prospectados e diagnosticados. Conforme nós podemos observar neste conceito do professor Lopes de Sá, a auditoria ela não tem a preocupação só com o que ocorreu no passado. Na visão moderna, nós como auditores, temos que nos preocupar com dados projetados também. E até um tempo atrás, a auditoria ela simplesmente levantava problemas, né? Os auditores iam até uma empresa, levantavam diversos problemas, só que não propunham soluções principalmente adequadas a cada segmento. E nessa visão moderna, e o professor Lopes de Sá enfatiza isso no conceito, o auditor tem por obrigação também apresentar sugestões sobre os problemas levantados. Para que fique claro, aonde aplicar principalmente os aspectos relacionados à auditoria, nós abordaremos os objetivos e os fundamentos pelo qual a auditoria se processa. E para ajudar de uma forma ilustrativa, assistiremos a uma reportagem feita pela Rede Record sobre como que a auditoria ajuda na gestão de recursos que as pessoas destinam para determinados fins. Nesta reportagem, ela é voltada para um evento da natureza que assolou o nosso país, como quase que todos os anos acaba acontecendo essas catástrofes, né? E a grande dúvida das pessoas é, eu vou doar um dinheiro, mas será que ele vai se destinar ao fim a qual ele se propôs? Então, eu convido vocês a assistirem a esta reportagem. Todo o dinheiro arrecadado pela campanha da Rede Record e do Instituto Ressoar será usado na reconstrução e na reforma de casas atingidas pela enchente em Santa Catarina. E para assegurar que os donativos chegarão às vítimas da tragédia, a Record contratou a BDO Trevisan, um dos 5 maiores grupos de auditoria do mundo. Vamos analisar as despesas contratuais, vamos analisar a documentação fiscal, liquidação financeira e, em alguns casos, examinar inclusive as obras fisicamente para saber se elas existem, se o recurso está sendo aplicado corretamente. A contratação da auditoria foi feita assim que o Ministério Público de São Paulo comunicou que não poderia fiscalizar a conta da campanha. O trabalho dos auditores começa já na semana que vem e o primeiro relatório sobre a arrecadação e o repasse dos recursos fica pronto em janeiro. A finalidade disso tudo é dar independência e credibilidade à aplicação dos recursos e dar, como você falou, transparência aos recursos e dar segurança a quem está depositando o seu dinheiro nessa conta corrente única. Conforme podemos observar nesta reportagem, especificamente para esta finalidade, a auditoria teve uma função primordial, que foi transmitir segurança. Aquelas pessoas que destinaram o recurso para o qual ele se destinava, elas podem ter a confiança, né, através da auditoria, que de fato esse recurso chegou até onde deveria chegar e principalmente que ele foi aplicado adequadamente. Pois conforme o auditor comentou na reportagem, o propósito da auditoria seria verificar essas duas funções, a chegada do recurso e a destinação pelo qual ele se propôs.
Além dessa reportagem, eu vou fazer a divisão dos principais usuários da auditoria do ponto de vista externo e do ponto de vista interno. Em relação aos usuários externos da auditoria, um dos grandes usuários acaba sendo o acionista, aquela pessoa que tem um recurso disponível e que gostaria de aplicar numa empresa. Imagine que você tenha esse dinheiro para aplicação numa empresa, que segurança que você teria que o seu dinheiro foi aplicado adequadamente naquela empresa? E principalmente que aquela empresa vai retornar essa riqueza para você. Então, através da auditoria, há uma credibilidade em relação aos recursos destinados para uma determinada empresa. Um outro usuário externo poderia ser aquelas fontes de financiamento, né? Uma vez que os recursos dentro da empresa podem não vir só dos acionistas. Se a empresa precisar um financiamento bancário, um empréstimo bancário, imagine você sendo um gerente do banco, como que você teria a segurança de que a empresa irá te pagar? Através de uma auditoria poderia ficar verificado que o recurso que você está emprestando para a empresa, ela terá condições de saldar aquela dívida. Então, os financiadores diversos, como instituições financeiras, os bancos, não só bancos nacionais, como bancos internacionais, teriam essa segurança em relação a esse financiamento. Também o Estado, do ponto de vista do governo, a segurança que a auditoria pode proporcionar é que a empresa não está deixando de registrar determinadas operações. Vocês já devem ter ouvido falar de Caixa 2. Né? Não raras vezes, algumas empresas acabam não emitindo nota fiscal na venda. Claro que isso é um procedimento incorreto, mas muitas empresas, infelizmente, adotam esta prática. A auditoria traria uma proteção para o governo de que todos os tributos estão sendo adequadamente recolhidos, através dos registros contábeis, da emissão da nota fiscal, tanto na compra quanto na venda de mercadorias. Então, para o governo, também acaba sendo uma importante fonte de verificação à auditoria. O Brasil, nos últimos anos, está passando por um processo bastante grande de compras e fusões de empresas. Nessas compras e fusões de empresa, a segurança que deveríamos ter é em relação a, será que tudo está registrado na contabilidade? É uma dúvida que fica no ar. Se eu não tenho auditoria, pode ser que, por exemplo, passivos ambientais não estejam sendo contabilizados, que seriam aqueles valores que, de repente, a empresa agride o meio ambiente e não traz para a contabilidade o registro. Imagine funcionários. Pode ser que a empresa tenha funcionários que não são registrados, que recebem uma parte pela folha de pagamento e uma parte que não vem através da folha de pagamento. E isso, no futuro, ele se transforma num passivo trabalhista. Então, para que os acionistas tenham segurança, aqueles que vão comprar as empresas, a auditoria teria um papel fundamental. Os acionistas internos, inicialmente eu havia falado dos acionistas externos, né? Mas os internos são aqueles que já têm ações na empresa, eles não têm a intenção de aplicar recursos, mas eles já têm os recursos aplicados na empresa. A esses acionistas internos interessaria a gestão, como que está sendo a gestão da diretoria, das gerências em relação àqueles recursos que estão sendo aplicados. Então, a auditoria ela teria a função de dar maior segurança a esses acionistas de que esses recursos estão sendo adequadamente aplicados. Estratégias de investimentos, quando a empresa procura expandir os seus negócios, né, através dos diversos projetos. Para que tenha segurança se esses projetos eles são viáveis, eles são projetos relativamente seguros, a auditoria interna também teria um importante papel, principalmente na fiscalização dos recursos, né? Uma vez que quando a gente fala em investimento de projetos, os recursos canalizados são extremamente relevantes. A auditoria procuraria proporcionar segurança sobre esses recursos que estão sendo aplicados dentro da empresa. Nós temos também uma função importante na investigação de fraudes. Eventualmente são contratados auditores já com esse foco, né? Com a expectativa de que esses auditores eles
procurem, através dos exames de auditoria, identificar fraudes dentro das empresas. Essas fraudes são das mais diversas naturezas, como, por exemplo, desvio de mercadorias, recepção de mercadorias, mas essas mercadorias não ingressam nos estoques, roubo de dinheiro mesmo, né, através do caixa, super ou subfaturamento. Então, são diversas naturezas de fraudes que a auditoria poderia, através dos seus exames, procurar a detecção ou a prevenção dessas fraudes. E, fundamentalmente, também para a revisão de processos, né? A melhoria contínua dentro das empresas é necessária e, se não tiver uma área que eventualmente faça essa verificação, de repente, os processos que estão sendo executados pelas empresas não são os melhores para aquele determinado momento. Passaremos a abordar diversas naturezas de auditoria quanto à classificação, porque hoje nós temos segmentos distintos de auditoria e houve então a classificação para melhor dimensionar cada uma dessas classificações relacionado aos seus objetivos. Um dos objetivos principais da auditoria, se não o principal, um dos mais utilizados, é a auditoria contábil e financeira. Nesse tipo de auditoria, aqui no Brasil, ele é obrigatório a ser realizado, essa natureza de auditoria, para sociedades anônimas de capital aberto, que são aquelas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores. Elas têm que, o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras têm que ser auditadas por pessoas capacitadas para isso. E nessa auditoria das demonstrações, ela é voltada para auditoria contábil e financeira, que estaria basicamente voltada para balanço, demonstração de resultado e todas as demonstrações acessórias a essas. Além da auditoria contábil e financeira, uma outra que nós temos é a auditoria operacional. Daí é aquela mais voltada efetivamente para as diversas operações dentro da empresa. É aquela em que o auditor se deslocaria para as áreas. Por exemplo, se eu desejasse saber como que está sendo a gestão da área de recursos humanos, eu não faria uma auditoria contábil e financeira, eu faria uma auditoria operacional. Por conta de que a área de recursos humanos é uma operação dentro da empresa. E assim eu poderia fazer para diversas outras áreas. A área de compras, a área de vendas, a área de treinamento, a área financeira. Então, cada uma das áreas operacionais teria auditoria específica. Diferente da primeira, eu não faria a auditoria sobre as demonstrações, e sim sobre as operações das áreas. E como uma terceira classificação, nós temos a auditoria que é chamada de auditoria integrada ou auditoria integral. Esta auditoria integrada ou integral, ela é a conjunção da auditoria contábil e financeira com a auditoria operacional, onde o auditor, além de se preocupar com as atividades de cada operação, ele estaria vendo os reflexos dessas operações dentro da contabilidade. Essa auditoria integrada, ela é mais como um conceito do que propriamente como uma atividade, porque as empresas ou os gestores das empresas deveriam ter essa visão integral dos processos que a auditoria proporciona. Então, ela não é tão usual, principalmente pelo custo. Vocês imaginem auditar todos os processos operacionais dentro da empresa e seus reflexos na contabilidade. Isso demandaria muito tempo, o que muitas vezes acaba não tendo todo esse tempo para que o auditor termine o seu trabalho, né? Então, é mais comum ter a auditoria contábil e financeira e a auditoria operacional do que propriamente a auditoria integrada. Para que a pessoa execute as atividades de auditoria, é necessário traçar um perfil, principalmente, em relação aos requisitos pessoais do auditor. Algo interessante é que nós não temos uma formação de auditor propriamente dita. No Brasil, para eu ser auditor contábil e financeiro, eu tenho que ser necessariamente formado em ciências contábeis. Então, antes de ser um auditor, eu tenho que ser um contador. Eu tenho que ser formado em ciências contábeis, né? Mas alguns pré-requisitos são necessários em relação a esse perfil profissional.
nós vamos discutir sobre alguns deles. Eu vou apresentar a vocês alguns desses pré-requisitos necessários. Talvez o mais importante, ou um dos mais importantes pré-requisitos é a integridade. Quando nós falamos em integridade, seria o auditor ele tem que auditar a integridade das operações e ele tem que ser uma pessoa íntegra. Pressupõe que a honestidade dentro da auditoria ela tem que prevalecer sobre qualquer aspecto. Uma vez que é confiado ao auditor a verificação de atividades feitas por outras pessoas. Então, quando é dita essa integridade, é integridade de perfil, a integridade de caráter, a integridade de ética, de objetivos que esse auditor deva ter nos exames que ele está realizando. Um outro pré-requisito é a objetividade. Um grande problema dentro da auditoria chama-se tempo ou prazo. Normalmente a auditoria ela é computada por horas. Então, quanto mais objetivo o auditor for, mais assertividade ele terá nos seus trabalhos. Maior a probabilidade dele detectar os erros ou as fraudes, né? Então ele não pode divagar muito no seu trabalho, ele tem que ser uma pessoa com esse perfil de objetividade. Além da objetividade, um caráter fundamental é tratado como a independência. A independência é eu ter independência de pensamento, independência de ação. Imagine eu trabalhar numa empresa na área de auditoria em que eu não possa fazer auditoria na tesouraria, por exemplo. A empresa de repente tem caixa 2 e não seria adequado que esse auditor ele se deslocasse até a área de auditoria, né? Então ele estaria perdendo essa independência sobre as suas operações. Então ele não pode ter nenhum tipo de dependência, nenhum interesse sobre aquela determinada área ou aquele determinado processo que ele está auditando. Ele tem que ser totalmente independente, o que muitas vezes não é fácil ter essa independência dentro das organizações. Um outro aspecto fundamental diz respeito à confidencialidade. Vejam, caros alunos, nós, na verdade, quando atuamos como auditores, nós estamos utilizando dados de outras pessoas, que não fomos nós que elaboramos, que processamos a informação. Os dados sempre vêm de outras áreas, de outras pessoas. Essa confidencialidade ela tem que ser a mais absoluta dentro do seu trabalho. Eu não posso divulgar para terceiros as informações que eu tenho dentro de uma empresa. Por mais, por exemplo, que eu saiba que a empresa ela tem funcionários sem registros dentro da área de recursos humanos. Eu, como auditor dentro da empresa, posso saber que aquela determinada empresa opera dessa maneira, que não é adequada, mas eu não posso divulgar essa informação. Segundo o Código de Ética do próprio contador, essa confidencialidade só pode ser quebrada em juízo, né? Se um juiz determinar que seja quebrada, ou se eu estiver respondendo a um código de conduta dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Aí eu posso mostrar no conselho quais dados que eu capturei na empresa, o que eu observei, aí eu poderia quebrar essa confidencialidade. E como último pré-requisito, não menos importante do que os outros, nós temos a habilidade e competências. O tempo ele é um aliado do auditor. Pressupõe que quanto mais empresas eu auditar, quanto mais eu estudar, quanto mais processos eu identificar dentro das diversas auditorias que eu faça, mais habilidade eu vou ter. Quanto mais competência no trato com as pessoas, na oralidade, na escrita, maior habilidade, maior competência eu vou ter para desempenhar as funções dentro da empresa. Então nós podemos observar, através da figura, como é integrada a visão do auditor com esses diversos perfis. Então no centro da figura, teremos o auditor e permeando o auditor todos esses perfis que eu acabei de explicar a todos vocês, né? Integridade, objetividade, independência, confidencialidade, habilidade e competências. Então todos eles integrados formam um auditor pronto para o mercado de trabalho tão desejado que se tenham pessoas com esses diversos perfis. Dentro da
da área de auditoria, além dessa habilidade e competências que o auditor deve ter, desse perfil, ele deve possuir registro em alguns órgãos competentes, porque nós temos a atividade de auditoria bastante regulamentada no Brasil. E são diversos órgãos competentes que nós temos que ou fiscalizam, ou o auditor tem que ter um registro dentro desses organismos. E são diversos os órgãos representativos do auditor no Brasil, como, por exemplo, a CVM, que é uma entidade vinculada ao Ministério da Fazenda. Nós temos o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, cuja sigla é IBRACON, que o auditor deve também ter um registro dentro desse organismo, além, naturalmente, do Conselho Federal de Contabilidade e do Conselho Regional de Contabilidade, porque em cada estado que o auditor atue, ele deverá ter um registro junto aos diversos conselhos regionais. E sendo auditor interno, ele deve ter um registro ainda numa entidade que chama-se Audibra. Então, esses diversos organismos, eles formalizam a profissão e eles fomentam a carreira e as melhores técnicas de auditoria no Brasil. Eu comentei que o Audibra ele é voltado para a auditoria interna, então passaremos a abordar quais são as principais diferenças entre a auditoria interna e a auditoria externa, iniciando pelas principais características que se relacionam à auditoria interna. A auditoria interna, como o próprio nome diz, uma característica importante é a relação de subordinação. O auditor interno ele é um funcionário da empresa. Ele recebe o registro através da folha de pagamento. Esse auditor interno, por ele estar na organização todos os dias, a possibilidade dele realizar os exames, ele tem uma maior abrangência dos trabalhos, uma vez que ele pode executar auditoria em diversas áreas durante o ano através de um cronograma de diversas áreas, né, como por exemplo recursos humanos, a área de compras, de vendas. Nessa revisão das diversas áreas, o principal objetivo do auditor interno é avaliar processos internos. E nesses processos ele busca a todo momento erros e fraudes, né, para dar a credibilidade aos gestores da empresa de que os processos estão livres de erros e fraudes. Então, para o auditor interno, um elemento importante, extremamente importante, chama-se sistema de controle interno, cujo sistema de controle interno é permanentemente avaliado. A cada auditoria é certificado de que nessa área esses processos estão adequados através dos controles internos que nós temos. Essa é uma grande preocupação. Ao final dos trabalhos, o auditor interno ele produz um documento, que é chamado de relatório, e esse relatório ele tem a finalidade de trazer à alta administração da empresa os principais pontos levantados durante o processo de auditoria e melhorar, né, eventualmente, aqueles itens que foi pontuado como deficitários dentro da auditoria. Há uma necessidade de afiliação ao Conselho Regional de Contabilidade desde que esse auditor interno ele execute trabalhos voltados para a área de contabilidade. O que acontece em muitas empresas é que não necessariamente o auditor interno é contador, porque eventualmente ele executa a atividade operacional, mas não vai até a área de contabilidade. Mas indo na área de contabilidade eu devo ter o registro no Conselho Regional. A outra classificação de auditoria é a externa. Diferentemente da auditoria interna, na externa não há uma relação de subordinação. O auditor externo ele é contratado. Existe um contrato de prestação de serviço vinculado a horas de trabalho. Então ele não vai receber através da folha de pagamento, e sim através de um contrato, da emissão de uma nota fiscal. Naturalmente, como esse auditor externo, ele não está o tempo todo na empresa, ele executa os seus trabalhos com bases amostrais. É diferente do auditor interno, que ele tem uma visão maior de todos os processos, né? O principal objetivo do auditor externo é dar uma certificação de que a empresa respeita as práticas contábeis. Então, o objetivo, o reflexo é direto nas demonstrações. Os erros e as fraudes, eles são inseridos nos exames da auditoria externa, mas não com tanto foco como é a auditoria interna.
O sistema de controle interno que a empresa possua é que vai demonstrar se o auditor terá que fazer mais testes de auditoria, que está relacionado ao escopo, ou uma quantidade menor de testes. E um outro aspecto diferente da auditoria externa em relação à auditoria interna é que se eu apontar, de repente, uma falha hoje, eu só vou me certificar de que essa falha foi corrigida no próximo exame de auditoria, que pode demorar 1 ano. Então, o processo não é tão ágil quanto é a auditoria interna. Nós temos também o produto final da auditoria externa, que é a emissão de um relatório e a emissão de um parecer. Esse parecer, hoje, ele está vinculado à opinião que o auditor vai transmitir em relação às demonstrações contábeis. Para esse auditor externo, sim, há necessidade de filiação ao Conselho Regional de Contabilidade. Esse tem que ter a formação em contabilidade ou estar estudando ciências contábeis, senão ele não chegará a ter uma carreira promissora dentro da área de auditoria externa. Em relação a essa carreira dentro da auditoria externa, tem diversas funções, diversos cargos que o auditor externo pode ter. Um desses cargos, o mais básico, ele é chamado de trainee em auditoria ou assistente de auditoria. Esse assistente de auditoria, ele tem a responsabilidade técnica pela execução dos trabalhos, não são trabalhos aprofundados, ele atua diretamente no cliente, mas ele não se reporta normalmente ao gerente, ao supervisor, dentro da empresa que está sendo auditada, portanto ele vai ter uma subordinação na área de auditoria, não na empresa. É necessário uma experiência de pelo menos 2 anos e ter uma formação em ciências contábeis. O auditor pleno, que seria a sequência natural, ou semi-sênior, como também é conhecido, ele já atua em áreas mais complexas. Pressupõe que ele já teve uma vivência de 2 anos, passou por assistente, então ele já está apto a atuar em áreas mais complexas. Ele supervisiona atividades dos assistentes de auditoria e também seria necessário nessa função de semi-sênior pelo menos 2 a 3 anos e a formação dentro da área de ciências contábeis. Já para o auditor sênior, que seria uma categoria acima do auditor pleno ou semi-sênior, ele deve ter uma visão estratégica dos negócios. Então, o auditor que audita um banco, ele tem uma visão diferente do auditor que audita uma indústria, por exemplo. Ele tem que conhecer sobre os segmentos especificamente. Essa visão estratégica lhe permite uma habilidade na consecução dos trabalhos e principalmente em conduzir reuniões. Esse auditor estará capacitado a conversar com a direção, com a supervisão da empresa. Ele deve ter profundo conhecimento de contabilidade, uma vez que ele vai supervisionar todo o trabalho executado pelos outros auditores, e ter uma capacidade de preparo das demonstrações financeiras, além da experiência de 3 a 4 anos em campo, que a gente diz, atuando como auditor. Isso lhe trará confiança para liderar trabalhos dos auditores. A formação deve ser dentro de ciências contábeis e seria necessário bons conhecimentos de outros idiomas. Outra função dentro da carreira do auditor seria o gerente, além do gerente, depois só sendo sócio de auditoria. Mas o gerente já tem uma visão muito maior do negócio, uma capacidade de prospectar clientes, que seria ter novos clientes em determinadas regiões, então ele iria atrás desses clientes apresentando o seu trabalho de auditoria. Ele teria que ter uma capacidade de condução de treinamento e supervisão dos demais auditores e profundos conhecimentos de modernas técnicas de gestão, afinal de contas ele poderia propor novos modelos de gestão para dentro das empresas, habilidade de resolução de problemas e possivelmente ele ficaria nessa função de gerente pelo menos de 5 a 6 anos, para que ele pudesse alcançar, de repente, ser um acionista dentro da empresa de auditoria. E fundamental, essa pessoa teria que falar pelo menos inglês e espanhol, que acabam sendo 2 idiomas bastante utilizados na área de auditoria. Traçado este perfil do auditor, as necessidades, eu proporia a você, aluno, uma atividade prática, para que assimile melhor esses conceitos que nós vimos até agora.
Nessa atividade prática, eu proponho que vocês investiguem na região em que vocês moram, qual que seria o perfil necessário de auditoria para aquela região, em relação à formação, habilidade, idioma, a experiência profissional e a remuneração. A remuneração da auditoria ela varia um pouco de região para região, então seria um ensaio interessante para vocês fazerem essa atividade que vocês estariam focando na região de vocês, quais são os pré-requisitos necessários para, quem sabe, vocês atuarem nessa importante atividade de auditoria dentro das empresas. Prezados alunos, como dica de estudo, eu indicaria o livro Auditoria, são 3 autores, William Boynton, Raymond Johnson e Walter Kell, da editora Atlas. Esse livro é uma tradução de um livro americano, bastante denso os capítulos, e eu sugeriria o capítulo 1, que trata da auditoria e profissão do auditor, que ele vai trabalhar com maior aprofundamento os vários temas que nós tratamos na aula de hoje e que certamente agregará bastante conhecimento a cada um de vocês, principalmente naqueles que têm o firme propósito de entrar na área de auditoria. Bons estudos a todos vocês.